Olá, o Conhecer está de volta hoje conversando com Lídia Ramires, que é professora da UFAL, doutoranda em letras e que coordenou a parte alagoana de uma pesquisa que traça um panorama do rádio no Brasil e em Alagoas. Professora, quer dizer que esse controle ainda é muito grande dos meios de comunicação locais, não é isso? Grande e forte. É o que nos permite trabalhar com a categoria teórica que se chama coronelismo eletrônico. Que impacta no conteúdo que é veiculado, não é? Diretamente, Cleiton, no conteúdo que é veiculado. Então, a gente tem concessões de rádio que deveriam estar favorecendo a comunicação, a informação e a educação, e aí entram as emissoras educativas nisso daí, que não podem ser apenas repetidoras do conteúdo que normalmente a gente ouve. É a certo ponto que você pega as 3 grandes emissoras aqui em Alagoas, se você pegar o espelho da programação, você vai achar que é a mesma coisa com nomes e apresentadores diferentes. Então, é aquele primeiro horário em que você tem notícias, notícias do gerais. dia. Começa com o IML, não é? Começa Isso, aquele plantão sobre as mortes muita no final de morte, né? Muito sangue. Tem os gols. Depois você traz os gols e o panorama dos mesmos clubes de futebol, são sempre os mesmos, né? Mesmo que o ASA se destaque no interior, ainda se trabalha com setorista de CSA e CRB, né? E vai ser sempre dessa forma. Depois o grande programa da emissora, né? Que aí vai ser apresentado por 3 ou 4 horas, normalmente é essa formatação. Durante a manhã, que a rádio durante é muito forte. Durante toda a manhã, e aí você entra com o esporte novamente, alguma coisa mais leve à tarde, volta ao esporte. E à noite você tem uma variação. Então, é sempre dessa forma. E as educativas, elas entram também nesse mesmo engessamento. Lamentavelmente, não é? Lamentavelmente, porque teriam, né, não digo por obrigação, mas teriam a condição de fugir exatamente desse convencional que existe, por exemplo, na FM, no caso da educativa, que tem uma programação completamente diferenciada, né, das músicas que comercialmente são trabalhadas. E com uma ingerência política de igual monta, né? A gente tem uma ingerência política nas rádios, digamos, privadas, mas também nas rádios estatais. Até né? mais forte, porque você tem na estatal... É o governante quem está mandando. Isso, e você tem na estatal uma dificuldade, vamos dizer assim, para o gestor, que é a impossibilidade de demissão. Né? Que você, na comercial, você tem isso muito forte. Né? Então, assim, a autocensura, ela é forte por conta disso. Né? Eu não vou fazer porque a minha punição ela está muito clara. Mas, em compensação, você tem uma mobilidade daquele profissional maior. No caso de uma empresa, né, estatal, né, esse engessamento é aquela famosa geladeira. Né? Você é colocado de lado. E por estar naquela empresa, você até acabar o mandato do político, né? Quando acaba o mandato, a depender de quem assuma. Isso, você não tem mobilidade. Então, essa cultura que se tem ainda em todo o Brasil, a gente não está falando só em Alagoas, aqui, né? nacionalmente. De que a emissora do Estado é do governo, né? Isso daí tem que ser colocado por terra. A emissora... É uma confusão, né? Público é uma coisa, estatal é outra coisa. Eles podem até se fundirem, mas há uma divisão. Mas são de segmentos distintos, né? Enquanto você não tiver a noção que o público não é do governo e sim do povo, né? Que esse público ele se remete ao povo, você vai ter essa dificuldade da cabeça do gestor, de muitos deles, né? Da cabeça daqueles que são nomeados para gerir aquilo dali, e inclusive muitas vezes dos próprios profissionais, que a autocensura é talvez a forma mais prejudicial, né, de você barrar. Eu não vou fazer porque fulano pode não gostar. Né? A gente não sabe nem se fulano vai reclamar. Exato. Quais seriam as saídas para isso? Propostas como essa do Congresso Petista de um controle maior é a saída? Quais seriam as saídas para isso, na sua visão? Olha, essa questão da discussão do marco regulatório, ela é fundamental. Né? Eu acho que para o rádio e para o futuro do rádio, a primeira delas, antes do marco regulatório, é definir finalmente a digitalização. Que modelo nós vamos trabalhar? Para você ter ideia, hoje se fabrica 40% né, de aparelhos de rádio em comparativo a 10 anos. Aí você vai dizer, porque o rádio está morrendo. Não, porque as empresas não vão fabricar algo que daqui a 2, 5, 10 anos vai deixar de existir. Então, essa é a primeira questão. Precisamos de um modelo, e que modelo vai ser esse de digitalização? A segunda questão passa definitivamente pelo marco regulatório, e as leis são duras, são firmes em relação a isso desde a Constituição de 1988. Né? Essa questão do que é público, da forma de uso, isso daí já está delimitado. Mas precisa de fiscalização. Porque há setores que se arrepiam com essa história, não é? Colocando que a censura, a volta da censura. O próprio PT teve dificuldade para aprovar isso no documento, né, na convenção. Tem dificuldade. A gente está ouvindo, está vendo e está lendo
né? Muitas vezes uma associação disso à censura e, como sempre, né, a barrar a informação, né? E a liberdade de expressão está sendo colocada como algo, né, a ser atacado. Quando, na verdade, a gente deveria fazer a análise inversa. Se estão nas mesmas mãos, nos mesmos grupos, década após década, geração após geração, será que essa liberdade de expressão não já está corrompida e comprometida há muitos anos? Tá? Então, não é dizer, você não pode cercear um grupo empresarial de ter rádio, jornal e televisão. Por que não? Até porque a concessão ela dura 5 anos, mas aqui mesmo em Alagoas nós temos anos e anos os mesmos grupos com as mesmas concessões. A cada 5 anos, em casos específicos a cada 10 anos, a empresa ela tem que apresentar um relatório para a renovação daquela concessão, né? Isso não significa que você vai perder aquela concessão. E em alguns países, né, foi muito atacado isso, né? Por exemplo, a Colômbia, a Venezuela, né, que tiveram concessões confiscadas pelo governo, né? E aí se sinaliza rapidamente isso como censura, né? E não se questiona nem se debate, que eu acho que as grandes empresas de comunicação deveriam se dispor, né, a serem atacadas e que se colocarem na janela, e aí entra novamente os canais educativos, né? As televisões e as rádios educativas, elas deviam estar propondo esse debate, estão, na verdade, propondo esse debate, de por que é que se tem tanto medo de democratizar canais de informação. Porque aqui eu posso ter um jornal como cidadão, né? Eu posso ter um jornal desde que eu tenha um jornalista responsável por aquilo. Eu não posso ter uma emissora de rádio. Até porque a tecnologia já vem fazendo isso, né? Essa junção de internet mais rádio já vem proporcionando isso, né? Essa convergência midiática ela não tem como ser segurada, né? A gente não volta mais nisso daí. Só que o alcance não é o mesmo. Você tem uma rádio web, não é a mesma coisa de você ter uma rádio aberta, uma rádio com sinal aberto. Né? E aí a gente entra nessa questão de rádios comunitárias, as ditas rádios piratas, né, que é um desvirtuamento do termo, na verdade, com uma briga grande, inclusive do pessoal da ABERT, né, de criminalizar, né, uma prática que é voltada à democracia, quando, na verdade, nós deveríamos estar discutindo marcos regulatórios para que existissem espaços onde isso pudesse acontecer, né? Porque a gente sabe que, na prática, o sinal ele pode interferir entre piratas, entre comunitárias e entre comerciais e educativas. Né? Então... já estamos acabando. Qual a importância desse estudo para o país? Ele é um estudo que traça um panorama do qual nós não tínhamos dados antes? Isso. É o ineditismo, né? É a preocupação em você deixar memória, a gente não pode deixar perder esses dados, né? Traçar esse perfil e exatamente isso, refletir sobre o que é que pode ser feito. E projetar ações futuras também, não é? Projetar ações futuras para a gente mudar, né? Ou pelo menos questionar essa paralisia. O status quo, perfeito. Lídia, muito obrigado pela sua presença aqui, parabéns pelo estudo a você e ao Ricardo Ferro, Ricardo Moresi, que participou também. Obrigado. Obrigada, Cleiton. Okay? E o Conhecer de hoje fica por aqui. Para você que nos acompanhou, muito obrigado, até a próxima.